Fala pessoal, você tá no Sebrae Prevcast, podcast do Sebrae Previdência, e estamos quase entrando de férias, tá? Vão ter só mais alguns episódios esse ano. A gente tem férias, tá? Temos férias do podcast. Só do podcast, né? Só do podcast. A gente fica aí sem gravar no início de janeiro, que a gente faz o planejamento pro ano. Que a ideia é trazer cada vez conteúdos melhores pra você. E, cara, apresenta aí nossas redes. Já que a Carla falou sobre conteúdo, a gente conta com o apoio de vocês, gente. Se tiver sugestão, dicas, algum assunto que vocês querem abordar, por favor, deixa nos comentários. E siga as nossas redes sociais, que são muitas e vai aumentar. LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, o nosso portal e, em breve, o TikTok. TikTok, né? Em breve. Falo brincando, TikTok já foi no automático. Eu fui cobrado ontem. Eu tô enrolando desde o início de outubro, né? Que eu tô enrolando, porque era pra ter criado já, mas eu vou criar. Você não estava enrolando, você estava atarefado com outras prioridades. Eu gosto agora... desse rapaz. Você mandou bem, enrolando não. Mandou bem. Aproveitando aqui que a pessoa já se manifestou, nós estamos hoje com Pedro Toneto, assim que Toneto. fala? Sim, Toneto, Toneto. gente chique, né? Outro nível, né? Outro nível, é outro. Ele falou muito com a diretoria. Inclusive, eu quero aproveitar que este canal ele é meu e eu quero deixar um recado para o Dr. Edjaí. Eu estou aqui. Coragem, né? O maluco é brabo. Dr. Edjaí, diretor-presidente da empresa, eu estou aqui há 7 anos. Estou aguardando um almoço com a diretoria. Pedro chegou há 2 dias, sabe nem se fica. Né não, Pedro? Não, mas em defesa, nosso diretor-presidente, você juntou com a diretoria em São Paulo. Postou o videozinho lá do bacalhau, fez todo... Você tá do lado de quem? Eu lembro disso. Não, eu tô do lado da intriga. Olha só, eu tô aguardando o meu almoço, entendeu? Inclusive eu vou abrir uma enquete lá no Instagram se Caléo merece um almoço com a diretoria, porque eu achei injusto o Pedro, que acabou de chegar, foi almoçar ontem com a diretoria. Inclusive esse podcast era pra ter sido gravado ontem. Pior. Até o final do podcast a gente chega a uma resolve. conclusão aí se merece ou não merece. Vamos piorar então. isso. Ele chegou segunda-feira, falou, não, onde que a gente almoça e tal? Eu falei, não, hoje eu não podia, que eu tava no horário do telefone, né? Não podia sair pra almoçar, não. Amanhã a gente vai lá no Gaúcho, né? Vai comer uma carne boa. Fechou. Pergunta se ele foi almoçar conosco. Mobilizamos toda a equipe. Você desmarcou com ele também. Eu queria dizer, o olha, resto da equipe. Então vamos lá. O que vocês acham que a gente deve fazer com o Pedro nessa uma semana que ele tá aqui? A culpa não é do Dr. Edjaí, a culpa é do Pedro. A culpa é do Pedro, porque ó, ele desmarcou o podcast comigo, ele desmarcou o almoço com toda a equipe e, pra se redimir, ele prometeu que ia comprar lanche. Beleza. Comprou o lanche, eu tinha um compromisso, fui embora. Eu fui na mesa dele Só piora a situação. e falei assim, Pedro, guarda um pedaço de bolo pra mim, porque eu não vou, eu tenho que ir embora. Amanhã de manhã eu como. Você guardou? Não. Eu guardei. Mas, Você guardou? Ele deixou o toque, eu guardei pra você. mas eu tenho outro presente pra ti. Tem outro presente pra mim? No final do podcast eu te dou. Então tá bom. Vamos lá, Pedro. Depois que a gente acabou com a sua raça, se apresenta pra gente, por favor. Então tá. Meu nome é Pedro, sou do Rio Grande do Sul. Trabalho no Sebrae Previdência há 1 ano e meio, mais ou menos. Sou da área de compliance, controles internos e gestão de riscos. Sou formado em administração, fiz uma pós em gestão financeira e atuo no segmento de previdência complementar há aproximadamente 7 anos. Como é que você entrou nessa área? Porque é chata. Então, pois é. Com todo respeito. Não, então, eu comecei no segmento fazendo estágio. Eu comecei, tava lá fazendo faculdade e tal. Aí, meu segundo estágio foi num fundo de pensão, lá do Rio Grande do Sul. Legal. Aí comecei fazendo estágio lá, me identifiquei com a área, com as atividades. Aí fui contratado e aí, assim, começou a minha carreira. Entendi. Depois desse fundo de pensão, eu fui para uma outra empresa. Aí também era voltada para a área de previdência, mas eu atuava como consultor. Então a gente prestava consultoria para outras entidades de previdência. Sim. Então aí foi nessa época que eu tive a oportunidade de conhecer o melhor fundo de pensão que você já viu. verdade também. Aí. E também foi nessa época que eu tive a oportunidade de conhecer as diversas áreas tipo, dos fundos de pensão, né? Porque não ficava exclusivamente trabalhando em só uma área. Tinha que ser... Era mais dinâmica assim a nossa rotina, então tinha que entender um pouco de cada área. Eu entrei na Previdência assim também. Tu já queria trabalhar com Previdência? Não, sempre gostei de investimentos, foi meio que, por ser Brasília, né? Por isso eu não queria sair de Brasília. Foi uma oportunidade que eu encontrei no mercado crescente, né? Sim. Não tem muita gente, assim, tá crescendo, eu falei, vou crescer junto. Não, porque tipo, eu nem, cara, nem sabia o que era Previdência privada, assim, sério. Na minha época eu também não sabia. Tu também não? Quando eu comecei lá no estágio, eu não sabia. Eu também não, era fora da minha realidade. Minha família não tem educação, tipo,
Agora eles têm um pouco mais, né? Mas de educação financeira e previdenciária, esquece. E aí eu entrei como estagiário também, e as pessoas sempre perguntam, tipo, como que você foi parar no fundo de pensão? Você sabe que tem aquele ditado, casa de ferreiro, espeto de pau? Sim. Minha mãe trabalha no fundo de pensão há não sei quantos anos. Já gravou com a gente, né? Gravou com a gente e eu não conhecia. Meu jovem, ela é diretora, tá? Oxe. Ela é diretora presidente. Respeita. Respeita. Nilson, inclusive, beijo. Vai estar na feira. Vai estar na feira, inclusive. Eu vou lá gravar com ela, fazer uns stories com ela e tal. Eu entrei aqui meio que sem querer também. E a história é até engraçada, eu vou compartilhar rapidinho. Eu achava, gente, eu já fazendo terapia, então isso já mudou, mas eu achava que eu não tinha capacidade psicológica para entrar no Sebrae. E aí todo dia quando eu entrava lá no site, tava lá, a única vaga de emprego era Sebrae, e não aparecia Sebrae Previdência, aparecia Sebrae. Eu falei, eu não vou nem fazer esse processo seletivo, eu não vou passar. E eu precisava do estágio, tava desesperado, e só, cara, ficou a semana inteira só ele lá. Eu falei, não é possível que pra publicidade só tem um. E aí fiz, no final da semana não tinha muito como, aí fiz, passei e entrei. Cheguei aqui, não era Sebrae, era Sebrae Previdência. E aí eu me encantei, fiquei, cara. Aí eu apareceu a oportunidade de ser contratado e fiquei, tô aqui já há muitos anos e não tenho um almoço com a diretoria. Pedro... Vai resolver isso. É? Tá bom. Pedro, o que é mitigação de risco? Então vamos lá. Assim, fundo de pensão, assim como qualquer outra empresa, está exposta a determinados tipos de riscos, né? Então todo mundo está exposto a algum tipo de risco, né? Esse risco ele pode ser ou uma ameaça ou uma oportunidade para o teu negócio. Tu vai ter que saber identificar esse risco, mapear o risco, quais são as causas que podem fazer que esse risco venha a se materializar e qual o controle interno que tu vai utilizar para mitigar a ocorrência desse risco. Então, em linhas gerais é isso. Tá, você falou algumas coisas aí que são palavras às vezes... Nossa. Assim, não é do conhecimento comum. Tecla SAP. Tecla SAP. Exato, então tipo, primeiro assim, que você falou aí, que eu acho que talvez as pessoas não tenham domínio assim, de linhas gerais. O que é um controle interno, por exemplo? Boa. Então vamos lá, vamos supor que a gente tenha mapeado aqui um determinado risco, que a gente sabe que a gente está exposto. Podemos dar um exemplo? Podemos. Tem tipo, diz um risco aí de... Eu, na área de relacionamento, é o risco, nossa matriz de risco, ela é uma das mais arriscadas, porque são prestar informação inadequada para o participante de atendimentos que acontecem diariamente. Então, o grau de incidência é alto, a probabilidade de incidência é alta, com um efeito negativo também alto, né? Que pode impactar de forma negativa, não só financeiramente, né? Mas acho que a questão da imagem, da identidade também. Da identidade. Perfeito. Certo. Pega esse exemplo aí. Em linha com o que o Dan falou também, com relação, além de risco financeiro, com risco de ter danos, né, para a imagem. Risco de imagem, né? Isso. Então a nossa imagem ele é um ativo intangível, né? A gente não tem como tangibilizar, mas a gente sabe que é muito importante a imagem que a gente passa, a credibilidade, a transparência que a gente passa para o nosso público em geral, os participantes, os patrocinadores, os instituidores. Então, ainda mais o Sebrae Previdência, que faz a gestão de recursos de terceiros, é muito importante que esses nossos participantes tenham confiança na gente, tenham confiança no nosso trabalho e na nossa imagem. Então, aí pegando o risco que o Dan mencionou, de prestar uma informação inadequada aos participantes. Então, a nossa área de relacionamento, ela é uma equipe capacitada, é uma equipe treinada, então alguns controles internos que podem ser utilizados para mitigar o risco de passar uma informação inadequada ao participante. É justamente fazer, antes de passar essas informações, fazer uma revisão daquele conteúdo. Deixa eu pensar aqui. Atualização, manter atualizado, porque o regulamento passa por atualizações, a legislação, vem a CNPC 50, vem mudando aí, que vai afetar o nosso regulamento, então a equipe precisa estar acompanhando esses processos para poder, né, quando o participante chegar com dúvida, a gente poder prestar essa parte que o Dan mencionou também, tem a parte dos riscos legais, que são, né, porque toda a legislação que a gente está exposto. Então, também outro exemplo de risco, por exemplo, é estar em desconformidade com alguma legislação do nosso setor. Que então, nosso setor tem isso, né? Tem isso. Leis específicas para... Exatamente. Nós somos regulados pela Previc, né, que é a autarquia
é o órgão responsável por fazer a fiscalização de todos os fundos de pensão. Então existe uma série de normas e de resoluções que todos os fundos de pensão têm de seguir. Então, se a gente não estiver seguindo o que está disposto por alguma dessas normas, a gente vai estar em desacordo com a legislação. Então, em alguma eventual fiscalização, alguma regularização, se a gente estiver em desacordo, a gente pode sofrer algum tipo de sanção. Então, esse também é um risco muito importante de ser mapeado, que é o de estar em conformidade. Certo. Aí, alguns controles internos que a gente pode vincular a esses riscos é o de estar sempre, ter ali uma constante... depois o editor não edita aqui, que é... Não. Ele edita esses não? Depois o editor sacaneia. O editor conta contigo. Vigia, fica vermelho. Sou tímido. Vai lá, mas... Não, então, enfim, controle interno vinculado à legislação é estar sempre se atualizando com as normas, com as resoluções que são publicadas. A gente utiliza um sistema que é o calendário de obrigações, que é da ABRAP, também é um órgão que a gente faz parte. Então, lá no calendário de obrigações tem sempre, quando sai alguma nova legislação, alguma nova norma, ele manda e-mail, manda alertas. Legal. Ou tem lá as atividades que tem prazos determinados, aí vincula os responsáveis a cada uma dessas atividades, ele vai mandando e-mail, alertas. Então tem sempre alguém que está responsável pela área de compliance, que pode ser tanto compliance de legislação quanto para outras questões, para ficar fazendo acompanhamento, né, dessas obrigações. De todos esses, quer falar alguma coisa? Quero, um parênteses. Porque assim, a gente está conversando sobre esse assunto para a pessoa que está em casa entender, mas por que eles estão falando disso? Acho que o mercado de previdência complementar fechado, né, os fundos de pensão, eles têm uma imagem um pouco manchada aí de alguns fundos de pensão, de uma ingerência aí, enfim, não vamos entrar em detalhes, mas tem uma imagem um pouco manchada com relação a isso, né? Então, nossos 18 anos de vida a gente nunca foi autuado, nunca sofremos nenhuma, passamos por uma de auditoria, no caso, tipo assim, uma denúncia, nada do tipo. Então mostra que a nossa governança ela está muito bem alinhada com o nosso objetivo e com a nossa missão, que é proporcionar a melhor qualidade de vida dos nossos participantes. Nada disso seria possível se a gente não tem uma governança alinhada, né? Então por isso que é importante, né? Acho que é a relevância da gente trazer esse assunto. Sim. O pessoal conhecer um pouco mais interno, porque a gente vê que eu estou ali no relacionamento, você na criação de conteúdo, sim, mas por trás disso tudo tem alguém que está ali dando os direcionamentos, mantendo a equipe a par dessas questões legais, né, que a gente não acompanha tanto quanto o Pedro. Então, assim, sim, é um trabalho de equipe que às vezes a pessoa não vê, né, e acho legal trazer essa figura do Pedro. E até o conteúdo mesmo, por exemplo, conteúdo de investimento. Eu não sou da área de investimento, gente, eu fiz humanas, eu sou de humanas. Então, assim, qual você... Não se limite. Não, meu filho, deixa eu te falar. Não, com matemática, esquece. Eu sou da parte de matemática, tô criando conteúdo com você. Tá, mas aí, meu filho, o caminho inverso tá mais fácil. Não tem essa, gente, eu não consigo. A dificuldade começa na sua cabeça. Dan coach, olha só, matemática não é comigo. E aí eu acho o assunto de investimentos muito difícil, muito difícil. Então, a gente faz um roteiro, muita pesquisa para fazer roteiro, e aí entra, eu acho que nos controles internos. Recebi um conteúdo ou fiz um roteiro de investimentos, ou eu mando pro Dan e peço, Dan, confere aí, vê se as informações estão certas, e sempre tem ajuste, ou a gente manda pro diretor, dependendo do assunto, bate lá na mesa do diretor para não chegar um conteúdo errado e não ser um risco na imagem do instituto. Então, muito boa colocação. Você quer destacar? Fazer alguns comentários adicionais também, que para o pessoal também tentar entender um pouquinho melhor, botar em palavras mais, claro, né, do dia a dia do pessoal. Então, essa parte de controles internos, ela faz parte de uma atividade de gestão de riscos. A gente estava falando antes de identificar os diversos riscos aos quais nós estamos expostos. Então, a gente identifica o risco A, B, C e utiliza esses controles internos para evitar que eles venham a acontecer, justamente para não ter algum prejuízo financeiro, para estar em conformidade com a legislação, para primar pela nossa imagem. É importante destacar, utilizando aí também uma contribuição do Dan, questão de governança corporativa. Então esses assuntos estão ligados, né, um no outro, e junto com a governança corporativa e com a gestão de riscos tem a parte da auditoria independente, que eu acho importante também trazer aqui essa realidade para quem está nos ouvindo e nos vendo. Legal. Então, todos os fundos de pensão, obrigatoriamente,
eles têm que passar por um processo de auditoria interna, pelo menos uma vez por ano. Então, anualmente vai ter uma empresa, que é um terceiro, uma empresa, como o nome já diz, independente, para evitar algum tipo de conflito de riscos, né? Que se fosse internamente essa auditoria, evitar conflito de riscos, conflito de interesse. Então, anualmente, os auditores, eles fazem esse trabalho de auditoria, a gente cria um cronograma das atividades que serão desempenhadas pelos auditores e eles auditam todas as áreas do Sebrae Previdência. Área de cadastro, área de arrecadação, benefício, comunicação, empréstimo, investimento, que é muito importante também. Então, todas essas áreas são auditadas anualmente. Hoje em dia a gente trabalha assim, com trabalhos trimestrais. Então, trimestralmente tem as visitas dos auditores independentes. Então, como eu disse, todas essas áreas são auditadas. E tem uma parte específica dos trabalhos dos auditores que é dos controles internos. Então eles dizem assim, nos manda aí o ambiente de controle internos de vocês, eles pegam uma amostra de 20 controles internos e pedem que a gente mande a evidência de cada um deles. Sim, nossa, uma vez eu tive que ir atrás, sim, a gente já, graças a Deus a gente tinha, né? Mas assim, vocês mandam atualização cadastral? Tipo, pedindo pra galera atualizar os dados, pra manter os dados atualizados? Sim, mandamos. Prova? Manda aí cadê a evidência que vocês fazem isso? Aí vão os relatórios que a gente tira do envio. Tá aqui os relatórios de envio. E como é que vocês fazem? Eu falei, caramba, mano, vai com calma. Mas é interessante porque no meio disso, desses questionamentos deles, nós tivemos que estabelecer um processo novo que na época não tinha. E tinha a ver com a atualização cadastral, que é o passo a passo. A gente não pedia pra atualizar, mas não tinha um passo a passo de como o cara fazia. Aí a gente teve que colocar um passo a passo e gravar vídeo e fazer todo um novo modelo pra mandar pros caras. E isso é legal porque abre um pouco, às vezes a gente tá tão focado aqui na rotina, no dia a dia, que a gente não olha pra um risco que tem ali. E aí quando vem uma auditoria assim, abre um pouco a cabeça. Tipo, olha, faz isso daqui que é importante. Eu acho da hora. Porque você tem ali um controle mapeado, um controle interno que tá vinculado à tua área, algum processo específico da área. Aí vem a auditoria e pergunta, tu executa esse controle interno? Tu diz, sim, executo. Mas se não tiver evidência, é como se não estivesse executando. E outro, nenhum processo é engessado. Se ele é engessado, tá errado. Começa por aí. Porque todo processo ele tem que passar por melhorias contínuas. Exatamente. Nada que a gente define que agora vai seguir para daqui a 2, 3 anos. Então essas atualizações, essas melhorias, né, faz parte para melhorar nossas atividades e o trabalho que a gente entrega também para participar. Nossa, o senhor tá afiado, hein, bicho? Tá com umas colocações, ele tá com umas colocações assim, tudo bem. Tá massa. Tá bom. Inclusive, já te falar. Tá puxando assuntos importantes. Tá, cara. Agora eu que fiquei com vergonha. Não, inclusive, deixa eu te pontuar, a gente vai fazer o fechamento, viu, galera, dos investimentos do ano, junto com o diretor Hall, e aí é você e ele. Esse ano foi uma maravilha, fácil falar. Vai ser show de bola, cara. Você que gosta de acompanhar sobre os investimentos, vai ser o último podcast do ano, vai ser o fechamento dos outra coisa, porque eu lembrei que agora passamos por uma situação recente, se eu não condizer com o assunto, né, o editor depois corta. Mas é porque assim, às vezes ali na área de relacionamento, às vezes a gente recebe demandas, tipo, que as pessoas querem fazer coisas que estão fora do regulamento. Às vezes fora de um prazo legal, que é estipulado. Rolou ontem. Rolou ontem. Eu vi o burburinho, eu fui atrás, saber o que é, porque eu sou curioso. Eu vou resolver isso agora à tarde. Mas assim, então bora. O que acontece? O nosso regulamento, ele é aprovado pelo órgão fiscalizador. Então, para o plano estar em perfeito funcionamento, o regulamento foi criado e aprovado. Então a gente segue ele à risca. Então peço a compreensão. Mas não dá? Não dá. Se o regulamento diz que é isso, e a gente segue à risca. Mas eu quero, aqui assim, a visão do copo meio cheio, meio vazio, às vezes está olhando o copo meio vazio porque queria ser atendido e não fui tão insatisfeito. Mas olha pelo lado do copo cheio. Por quê? Esse controle, essa garantia de que a gente está seguindo um regulamento estipulado, fiscalizado, garante a segurança de que o seu plano está sendo bem administrado. Show. Pensa se a gente abre brecha, não sei o que, então assim acaba perdendo o controle. Então isso garante que o seu plano, seu dinheiro está sendo bem investido, está sendo bem administrado, que você vai poder contar com ele lá na frente. Não, isso tem tudo a ver com o trabalho do Pedro, tem tudo a ver com o assunto, porque aí entra o trabalho do Pedro para garantir que esse tipo de postura está sendo tomada dentro da entidade. O regulamento de cada plano é um contrato, basicamente um contrato, né? Então, a partir do momento que os participantes fazem adesão a algum dos planos de benefícios que a gente administra,
eles estão basicamente também dizendo que eles aceitam aquelas condições dispostas pelo regulamento. Tá, que nem um contrato, fazer uma analogia, um contrato de prestação de serviços, não pode ir contra as cláusulas do contrato, né? Então, aquelas cláusulas têm de ser seguidas. A gente tá entrando aqui já em alguns assuntos, é igual o Dan falou, a gente tem aqui um roteiro, mas a gente vai conversando, já colocou várias coisas que tem no roteiro aqui, e já falamos das duas áreas que você tinha citado antes da gente começar a gravar, que é a regulação, né, que são os riscos regulatórios. Você quer destacar alguma outra área? Vamos falar um pouco de risco regulatório, mas alguma outra área que você quer destacar? Sim. Eu acho importante também trazer a questão dos riscos de investimentos, né? Então. Opa, e a área do Dan? Tá, então vamos dar uma dividida aqui. Vamos finalizar os riscos regulatórios, já que a gente está falando sobre isso. Vamos pegar o regulamento como base. Então, esse é nós somos fiscalizados pelo nosso, além de outras coisas, mas nós temos um regulamento que é o contrato que o participante assina, digamos assim, quando ele faz a adesão ao plano. Que outro tipo? Não, ele assina mesmo. Ele assina. Ele então, precisa assinar. Então, beleza. O plano patrocinado você precisa assinar, essa patrocinadora também. E o plano instituído tem um token de segurança que já condiz, com a assinatura. É a assinatura eletrônica. Mas sim, você está assinando poder da assinatura. Você está assinando um contrato. Você concorda. Que outro tipo de risco regulatório nós temos, um fundo de pensão tem, além do descumprimento do regulamento? Eu acho que basicamente também o descumprimento da legislação, que foi o que a gente comentou lá no início. Da legislação que rege o nosso setor. A questão da transparência e da divulgação de resultados. Isso não está no nosso regulamento, mas é o órgão fiscalizador que prega o guia de boas práticas da ABRAP, né? É um dos pontos que fala a questão de transparência. Tem nessa questão até de comunicação com participantes, de transparência, tem a resolução CNPC número 32. Cara, existe uma resolução específica para tratar. Eu não sei se era 32 ou é 34, que fala sobre algumas coisas que tem que ter no portal, assim, especificamente. 32. É 32, né? 32. Eu recebi ela, eu acho que no início do ano ou no ano passado. Era desse ano? Ela é de 2019, se não 2019. Então eu recebi ela no ano passado, a gente tinha, tipo, um prazo para colocar algumas coisas ali. Ou recebi antes, não vou lembrar, sou ruim de data. Sim. Mas eu recebi, a gente tinha um prazo. E a gente teve, cara, que correr para criar algumas coisas no portal que a gente não tinha, que essa... Isso. Então, né, existem diversas resoluções. A gente pode usar essa como exemplo, né? Porque trata justamente da comunicação com participantes. O que acontece se a gente... Aí não coloquei, não quis colocar no meu portal, e aí? Aí a gente está em desconformidade. A partir do momento que a gente está em desconformidade, aquele risco mapeado de, né, evitar, né, estar em desconformidade com a legislação, ele ocorreu. Entendi, mas e aí? Não, porque você está em desconformidade com a minha pessoa. O que eu posso fazer? O que isso pode causar? O que eu posso fazer? Isso para a entidade. Sim. Então, primeiro, obrigado. O primeiro papel é o de identificar que estamos em desconformidade e adotar as ações necessárias para estar em conformidade. Certo. Primeira coisa a ser feita. A gente não pode estar em desconformidade. Então, e se eu permanecer? Não vai. Não tem como permanecer. Não tem que você não deixa? Não vai. Então tá bom, beleza. Não vai permanecer. Ok, tá bem. E aí, a partir do momento que a gente identifica que estamos em desconformidade, a gente cria um plano de ação. Então a gente tem que executar X atividades que estão mapeadas aqui. Esse plano de ação é aprovado pela diretoria executiva, é encaminhado para a área responsável e a gente vai ficar trabalhando em conjunto. Ficar de olho na área. Para estipular, para executar aquelas atividades, até que a gente fique novamente em conformidade. Entendi. Vale destacar que isso nunca aconteceu, gente. Aqui. E vai aqui, continuar no Sebrae Previdência. Mais um exemplo. Se acontecesse, qual o prejuízo para a entidade, tanto financeiro quanto legal, né? Então, o primeiro passo a ser seguido é esse. Segundo passo, o que pode acontecer, né? E aí existe um decreto, 4.000, alguma coisa, não vou lembrar exatamente o número do decreto, que constam os tipos de sanções que são aplicáveis quando as entidades estão em desconformidade. Então, existem multas, existe processo administrativo, existe um termo de ajuste de conduta, que é o TAC, que esse TAC pode ser que tu não venha a ter algum prejuízo financeiro, mas esse termo de ajuste de conduta é assinado pelos diretores, obrigatoriamente nós temos que publicar no nosso portal e deixar lá à disposição o TAC que foi assinado pela diretoria, que consta que estava de errado, onde a gente estava em desconformidade. Onde desconformidade. Então, obviamente,
Pode ser que não tenha tido um prejuízo financeiro? Pode. Mas a nossa imagem, a nossa credibilidade... né? O que não deixa de atrelar a um prejuízo financeiro para a entidade. Consequentemente. É consequência. A partir do momento que eu tenho um risco de imagem, eu vou colocar assim, eu como participante, eu tô num lugar que tá com a imagem toda manchada. Eu não quero permanecer ali porque eu fico inseguro. Numa série de aspectos, eu fico inseguro relacionado ao meu dinheiro que tá ali, eu fico inseguro se eu vou ter ou não um bom atendimento, se a entidade vai ou não continuar dependendo do que aconteceu. Nós temos exemplos de fundos de pensão. Inclusive, a gente já passou por isso de participantes com outros planos que migrando, trazer. Né? Não era nem participante, não era nem funcionário do Sebrae. Nos conheceu, a marca Sebrae, a nossa história, optaram por trazer o recurso para cá, e outros fundos em processo de extrajudicial, que fecharam quando tem o fundo de pensão tem que fechar as portas. Alguns já nos procuraram para fazer a transferência do recurso para nós administrarmos. Entendi. E a gente não aceitou devido aos riscos de assumir essa massa. Então assim, a gente adoraria, mas para nossa governança, para nossa segurança, a gente não aceita. De imagem, a gente não aceita, a gente não quer esse risco para nós. Uau, show. Segurança para o participante. Então a gente está exposto tanto a ter a incidência de algum tipo de multa, pode vir a ocorrer, vamos supor, o órgão fiscalizador, que é a Previc, determinar. Vocês estão em descumprimento com a resolução X, a multa aplicável para esse caso é de R$50 mil, e ainda assim tem que também fazer uma série de preenchimento de documentação, tem que ficar disponível lá no nosso portal, então é algo bem sério, né? Questão de mitigar a ocorrência de risco regulatório é algo bem sério que a gente leva, faz parte do dia a dia. Todo dia a gente está sempre olhando em cima. Isso nunca aconteceu aqui. Aconteceu. Vale destacar também, né, que a Previc, que é o órgão fiscalizador do sistema, ela executa também esse trabalho de fiscalização, monitoramento e orientação. Então não é assim, tá em desconformidade, multa se e vira. Então o órgão tem esse papel também de orientação para as entidades. Daqui a pouco, se é constatada alguma má-fé, não tem, né, vai ter diversos tipos de sanções. Mas daqui a pouco, obviamente não posso falar pelo órgão, mas sim. Eles exercem também esse papel de auxiliar também, né? Assim, olha, isso aqui não está correto, mas ok, não é algo... Não é o fim do mundo, tá, arruma, assim, mas... Isso, aí então tem que fazer essa... Mas é importante também esse apoio. Né? Com certeza. E quando a gente fala do outro risco que você citou, que foi investimentos, quais riscos nós temos aí na área dos investimentos? Posso destacar alguns. Você também? Vamos começar pelos controles. Vai lá. Tá, então vamos lá. Na área de investimentos a gente pode ter risco de liquidez, risco de crédito, contraparte, risco de mercado. Acho que esses três assim, são os mais relevantes, são aplicáveis aos riscos que a gente tem mapeado para a área de investimentos. Liquidez. Vai desmistificando aí. Aí eu separei, acho que desses três riscos, colocaria em dois. O risco de mercado é o risco sistêmico, que a gente não consegue controlar. Não tem como. E o risco de liquidez e de crédito são os riscos não sistêmicos, que são aqueles que a gente consegue mitigar, né? Que envolve o que? Liquidez é você não ter dinheiro para pagar as suas obrigações, e crédito é a contraparte de você comprou um CDB de um banco, por exemplo, o banco não consegue te pagar, então ele tem um risco de crédito. Não arca com a obrigação de pagar o dinheiro que você investiu nele, né? Então aí tem esses dois riscos que a gente consegue controlar, que a gente consegue mitigar, do que liquidez. Por isso que a gente tem um cronograma de pagamentos, pagamento de benefício é tal data, pagamento de resgate é tal data. Por quê? A gente prepara todo o nosso fluxo de caixa, as nossas entradas, para que no momento da saída de pagamento do participante, seja o que for, a gente tenha o dinheiro disponível para poder pagar. Então tem esse controle interno, né, para poder organizar esse fluxo de caixa. E o risco de crédito, fazer bons investimentos. Né? Aí a gestão de investimentos, né, não tem muito o que dizer, vem cumprindo aí com excelência, então assim, mas também é um risco que a gente controla, porque é um risco não sistemático, é possível se controlar. O de mercado não tem como. O mercado não tem como. Né? Está exposto à volatilidade do mercado. E o mercado está exposto a outras questões que às vezes como por exemplo a política, que às vezes é imprevisível, dá um viravolta do nada que você fala, meu Deus. Mas o que pode ser feito? E foi feito aqui, por exemplo, questão de pandemia. A gente tem mecanismos de proteção de carteira, a gente não vai mitigar o risco de mercado,
mas a gente consegue se preparar para que, caso isso aconteça, o impacto seja menor. Certo. Então a gente tem esses, a gente chama de derivativos, né, que são proteções de carteira que a gente consegue proteger um pouco nossos investimentos dessas possíveis oscilações. A gente não mitiga, mas se acontecer, a gente tem ali uma certa segurança. É como se fosse um seguro, digamos assim. Show. Então, o que eu vou falar aqui, nosso público já deve saber, né? O nosso diretor, o Vitor Hall, que é o nosso diretor de investimentos, o Kalel sempre está falando disso. Sim. Que a gente conta com gestores especializados para fazer a gestão dos nossos investimentos, né? Então, também para essa parte do risco de liquidez. Como o Dan falou, nos controles internos a gente tem, para todas as áreas que envolvem pagamento, saída de recurso, a gente tem o cronograma de pagamentos. Então, os pagamentos são concentrados em determinadas datas. Sim. Pagamento da aposentadoria, né, dos nossos assistidos. Inclusive eu tenho que mandar coisa pra Dila pagar. Pagamento a fornecedores também. Então, sempre segue um calendário mensal que a gente concentra em determinadas datas esses pagamentos. Mas caso venha a ocorrer um pagamento fora do que está desse cronograma, a gente consegue mitigar o risco de liquidez, ou seja, de não ter ali um recurso para arcar com essa obrigação que não estava prevista. A gente consegue tendo fundos de liquidez imediata. Entendi. Então a gente surgiu um pagamento que não estava previsto, a gente precisa do recurso, a gente consegue fazer um resgate do nosso investimento, do quanto está investido lá com os nossos gestores, e esse recurso vai ser disponibilizado no mesmo dia. Então a gente vai conseguir honrar com essa obrigação, Show. independente de ela não estar prevista. Posso fazer um parênteses? Claro. Gente, isso que o Pedro falou, para nós, pessoa física, reserva de emergência. É a mesma coisa. Sim, pô. Tá uma emergência, precisa de dinheiro, sua reserva. Pensa, por exemplo, trazendo para a realidade. Você tem seus investimentos, você tem o seu plano de previdência, aconteceu um imprevisto, você precisa de dinheiro. Você vai resgatar um dinheiro, pagar um imposto às vezes alto que você não se preparou, né? Às vezes você pegou uma tabela pensando no futuro, você resgata antes, você acaba com a sua reserva, você vai receber daqui a 30, 40 dias, não é de imediato. Então, por isso que a reserva de emergência é tão importante. Os investimentos também, mas assim, só para nós fazer temos podcasts aqui sobre educação financeira, que aí a gente previdenciária. aborda muito sobre isso. É porque agora eu posso falar que a gente separou. Nós temos um sobre educação financeira, alguns, né, que a gente aborda todos esses temas. Vão estar descritos aqui, vai colocar a playlist da Prevcast aqui, tem lugar, dá uma olhada. E saiu, o último podcast que saiu foi sobre educação previdenciária. Foi eu e a Catarina. Foi você, Catarina, sobre educação previdenciária, que eu adorei que a Catarina colocou que educação financeira existe sem previdenciária. Foi você que colocou? Deu os créditos da pessoa. Pô, desculpa, Denilson, vai, coloca aí. A financeira, ela existe sem a previdenciária. Mas a previdenciária não existe se você não tiver educação financeira. Total, e eu Porque achei sensacional. A financeira você tem um equilíbrio do seu fluxo de caixa. E investir, obviamente, né? Certo. E a previdenciária é você, a partir desse seu equilíbrio, uma parcela disso você está destinando para os seus investimentos. Então elas estão interligadas, mas a previdenciária não existe sem a financeira. É isso, cara. Voltando aqui para mitigação de risco e controle interno, eu acho que a gente passou em vários pontos aqui da pauta. Não, você queria falar alguma coisa? Quero mais Claro. complementar agora para a questão do risco de contraparte. Que é isso? Que é o que o Dan explicou De crédito. O de crédito. Isso, contraparte / crédito. Né? Certo. Então é justamente isso. Tu vai lá, uma instituição financeira, vamos supor, emite um título lá, tu compra, investe naquele título, mas aquela instituição financeira está passando por problemas financeiros e não vai conseguir honrar aquela obrigação de te devolver o que tu investiu com os juros que foram contratados na hora que tu investiu, né? Então esse é o risco de contraparte crédito. Entendi. Uma das formas de mitigar a ocorrência desse risco, então uma espécie de controle interno, a gente tem a nossa política de investimentos. Que inclusive está no nosso portal. Acessível a todos, a política de investimentos. Cada plano tem ali a sua política. E é esse documento que é o balizador dos nossos investimentos. Então lá está determinado quanto que a gente pode aplicar, né, os limites inferiores e superiores, o mínimo e o máximo de quanto a gente pode aplicar em renda fixa, em renda variável, né, em imóveis, por exemplo, esse fundo imobiliário. Então lá tem também a parte do crédito, né? Então, por exemplo, como é que a gente faz a gestão para evitar que alguma empresa que for investida, que emitiu um título, não honre com essa obrigação? Existe uma metodologia o rating, né, que vai classificar
se aquela empresa tem de fato, ela está apta a honrar com as suas obrigações. Então lá na política tem, vamos supor, a gente não pode investir em títulos B+, é um exemplo, né? Não lembro de cabeça. Certo. Mas então a gente investe apenas também em empresas, a gente diga os gestores, que são eles que fazem esses investimentos também, que tem um bom rating, que vai conseguir honrar com aquela obrigação. Entendi. Resumindo, você que fica de olho na gente. Posso trazer um parênteses para nossa realidade? Claro. Para a pessoa que está assistindo? Por favor. Eu dei exemplo do CDB. Você vai lá na sua plataforma contratar um CDB. Aí você tem lá o CDB do banco X, que você sabe que é um banco top, né? Sólido, robusto. Vai te pagar lá, por exemplo, IPCA mais 5. Aí você vê o banco da Conchinchinha lá que está pagando IPCA mais 7. Fala, não, vou contratar isso porque está pagando mais. Tá, mas por que ele te paga mais? O risco está embutido. Ele te paga mais porque ali tem um risco envolvido. Ele corre mais risco. É o risco da contraparte não te pagar isso. Então você vê essas diferenças de taxa, vou pegar o maior? Não. Tem um risco embutido ali. Então assim, é só um ponto de atenção para trazer um parênteses de exemplo na prática do que a gente pode ver hoje, a gente como pessoa física, no caso. Show. Cara, aqui no nosso roteiro nós colocamos algumas coisas que eu não sei se vale colocar, talvez só passar sobre, que é, por exemplo, exemplos de como a mitigação de risco funciona, tipo um cronogramazinho. Aí eu vi que tipo, primeiro tem um diagnóstico, depois um mapeamento. Vale passar por isso? Vale. Achei interessante. Então fala um pouco. Trazer essa realidade de como é que funciona a gestão de riscos aqui no Sebrae Previdência. Show. Né? Então, nós temos o manual de gestão de riscos e a nossa política de gestão de riscos, também está disponível no nosso portal. É só entrar lá em documentos institucionais, todos os participantes, todo mundo vai ter acesso de qual metodologia que a gente utiliza para fazer a gestão de riscos. Então a gestão de riscos ela é uma atividade semestral aqui no Sebrae Previdência, então semestralmente essa atividade ela é executada, é documentada, é apresentada para a diretoria executiva, para os conselhos fiscais, para o conselho fiscal, conselho deliberativo. Então todos têm acesso ao resultado da nossa gestão de riscos, né? E o processo basicamente funciona da seguinte forma: a gente faz o mapeamento de cada uma das áreas aqui do Instituto. Então cada área vai ter uma matriz de riscos. Certo. Então a área de comunicação tem uma matriz de riscos, relacionamento tem uma matriz de riscos, a área de compliance também tem uma matriz de riscos, então todo mundo tem uma matriz de riscos. É nessa matriz de riscos que a gente vai identificar os riscos, né, de que cada área está exposta. Então tu como gestor, eu, o gestor assim, que está envolvido sempre nos processos diários da área, a gente sabe quais são os riscos que a nossa área está exposta, né? A gente tem esse feeling. Se não souber, tá errado, hein? Se não souber, demite, contrata outro. Coisa que é tão controlada que a área de risco tem a matriz de risco. Também tem que ter o risco do risco. O risco tem que ter também. Então, nessa matriz de riscos que a gente vai inserir ali todos os riscos que a área está exposta. E aí começa para cada um desse risco, a gente senta aqui junto ou virtualmente, enfim, e a gente verifica, esse processo que é executado tem um risco X aqui. O que a gente pode fazer para evitar que isso venha acontecer? Então, quando a gente faz esse tipo de discussão, prioritariamente em grupo, né? Sempre mais de uma cabeça é muito melhor. Total. A gente está justamente verificando que controle interno que a gente pode adicionar nesse processo, né? Qual ponto de controle que a gente pode adicionar no processo para evitar que algo fuja do nosso controle, que algum risco venha a ser materializado. Eu acho que a metodologia de medição de risco e da eficácia do controle, não sei se vale a pena entrar nesse detalhe, que é mais técnico. Se você quer saber sobre isso, você entra em contato com o Pedro, que ele vende um curso facinho. Pode entrar em contato comigo. Entra em contato com ele, tem um curso bobeira, R$3 mil. Não, você compra o meu curso de coach e ganha do Pedro de graça. Pronto. De bônus. Depois a gente... Pronto, e eu tenho a comissão do comercial. Tem. E é sobre isso. Cara, você quer destacar mais alguma coisa? Assim, porque eu acho que a gente não falou quase, não é que a gente não falou quase nada, mas assim, dentro desse assunto tem muito mais coisas a serem abordadas e faladas. Não daria tempo de falar tudo aqui. A gente tá há quantas horas gravando? Mais de meia hora já, né? Quantas horas? Que exagerado. Há quanto tempo? Melhorou? Já tem uma meia hora que a gente tá aqui. Tem alguma outra coisa que você queira destacar? Ou você? Sobre esse assunto?
Eu acho que... A gente deu uma pincelada legal. Acho que meio para a parte final já, que eu queria destacar, então, é que esse processo de gestão de riscos, de controle interno, de governança, né, são assuntos estratégicos do Sebrae Previdência, que são levados muito a sério por todos os nossos órgãos, que é a diretoria executiva, conselho fiscal, conselho deliberativo. Então são assuntos importantes que estão relacionados com a nossa imagem, com a preservação da nossa imagem e que trazem segurança, que eu acho que é uma segurança e credibilidade no nosso setor é indispensável, uma das coisas mais importantes, né, para a gente manter essa confiança dos nossos participantes. Então acho que é um processo que agrega ainda mais para que o pessoal aí em casa fique mais seguro, tendo a certeza de que o plano de benefícios está sendo gerido da melhor forma possível, Sim. que a gente atende todas as resoluções, todas as normas e que os nossos investimentos estão sendo bem administrados também. Acho que indo mais para o final, acho que esse processo agrega muito nessa Show, questão total. com os nossos participantes. Presentinho, né? Vamos de presentinho? Cadê? Tô curioso. Não, presentinho que ganha. Não, achei que é o presente que você ia ganhar. Não, mas primeiro eu vou ser um bom anfitrião, depois eu encho o saco. Mas o teu presentinho não tá aqui. Ah, não tá aqui? Pô, Pedro, assim, não tem como te defender. Sabe qual que é o presente? É uma demanda que ele vai É uma demanda, cara. Alegre. Não tem como defender o Pedro, cara. Pedro, isso aqui é um agrado que a gente dá pra todo mundo que vem, todos os convidados. Pô, bonita, né? E agora eu tomar café só nessa aqui. E é exclusivo, tá? Só vem Tá quem legal. grava. Quem grava. A equipe não tem ninguém que gravar com a gente, fica Fica a dica. cutucado. Só quem tem a Luciana, Davi, não, A Duda, o Davi, e a Laís e a Catarina. e a Catarina, só. Que é o pessoal Obrigado. que gravou. Quem não. Mas Gostei, é um gostei do meu convite, presente. cara. Porque o Nem Pedro. os donos do podcast tem. Não, a gente não tem. Não tem. Não. Ele tem esse aqui de consignado. né? A A gente usa Vai depois. mudar, eu fico de mediador, tu vem aqui e te dá Cara, uma então, a gente presente. tem essa promessa aí André Espínola. com o André Espínola. André Espínola. Ele vai ser o apresentador e a gente vai participar. E aí a gente ganha. Aí a gente ganha. Mas, cara, isso aqui, presente real. E assim, eu venho na empresa 2 vezes na semana, o Pedro vem 1 vez no ano. Verdade. Ano que vem, quando você voltar, você já vem gravar outro. E eu entendeu? quase durmo aqui. O Eu Dan, tô quase montando minha caminha aqui. o Dan fica aqui, tipo, quase todos os dias, né? Quase dorme, eu venho 2 vezes na semana, o Pedro vem 1 vez no ano. E aí você vê como é que é, né? Você que quase dorme, foi almoçar com a diretoria? De novo, esse eu fui assunto. jantar. Ah, deixa de ser sonso, ele fica fazendo LOL porque tá na frente da câmera. Aí quando desliga, ele fala até, eu queria ter ido almoçar também. Não, mas a minha birra ontem não foi com a diretoria. Foi com o Pedro. Foi, com o é Pedro. pessoal. Eu vou te pessoal. levar numa carne de carne top, muito Pô, bom. Pior que é bom mesmo. E eu Verdade. eu vou até refazer aqui, eu diretoria já, meu problema não é com o senhor, eu mudei de opinião, virei a comigo casaca, é com o Pedro. Puxa vida. Porque não tem como te defender. Tu falou que ia dar o presente, cadê o presente? Eu venho uma vez ao ano e ainda. Ele só faz Tô merda. Só Mimado, falada. leva presente. É mimado, leva presente, recebe convite pra almoçar. Ah, não tem como te defender não. Pedro, diga uma música aí pra gente, pra nossa playlist. Indicar um artista que eu gosto, AC/DC, rock. Nossa, tu é do rock? Gosto. Cara, tu não tem cara que é do rock. Não tem cara de Eu achei que tu era Vai gostar sertanejo. do rolê da Sertanejo, né? Não, Sertanejo. Sertanejo não combina muito. Cara, eu achei que tu era do sertanejo total. Eu já te via lá no Vila Mix. Te juro, velho. Com combinho? Com combinho, cara. Não, Tu- não é. Dançando. Então tá bom. Então, AC/DC, qualquer música, diretor, escolhe Qualquer. uma música do Faz uma AC/DC, boa. coloca livro. na planilha. Livro. E livro. Indica um livro pra Livro, gente. eu vou indicar o último que eu li, que eu acho Show. que mas não está relacionado especificamente com gestão de riscos, controle interno, mas eu acho que é um livro que colabora bastante com as nossas relações pessoais, da forma que a gente se relaciona com os outros, que eu acho que é muito importante em qualquer ambiente de trabalho, que é como influenciar pessoas e fazer amigos. Eu já ouvi falar sobre esse livro, mas eu nunca li. Eu tenho ele, Você tem? então eu tô usando ele como mousepad. Ah, Puxa, cara, tá de cara. sacanagem. Minha indicação Mas você não vai leu? ajudar. Hã? Você leu? Eu tenho o péssimo hábito de começar e parar. E parar, eu também parei. tenho esse mau hábito. Não, mas ele tá lá porque eu tava lendo. entendeu? Uhum. Eu acho que é um livro que eu gostei É bom mesmo. do conteúdo que ele traz. Tem um Ele que eu traz comecei. importantes reflexões assim pra gente. Tem um que eu comecei que eu parei, mas esse eu quero terminar real, porque eu tava me policiando em algumas coisas, que é comunicação não violenta. Porque eu sou uma pessoa um pouco hostil, né? Imagina.
Só tocou pau em mim aqui, mas tá tranquilo. Eu sou um pouco hostil, mas é meu jeitinho, cara. Eu sou um pouco assim. Aí é quando tu gosta da pessoa. Então, mas eu ia falar, cara, eu ia falar isso agora pra encerrar o podcast e rasgar uma seda. Eu, quando conheci esse jovem aqui, quando eu conheci, eu não dei muita bola, não. Ele chegou, tá chegando agora, não sei qual que é a dele e tal. Você nem se fica, né? Você nem se fica. Aí entrou a pandemia. E só que a gente se falava pelo Teams, eu sentia uma energia boa. Não sei se eu posso falar, se eu sentia uma energia boa. E ele me lembrou que eu falei isso pra ele, né? Eu falei, cara, a gente... Foi no que a gente faz aniversário próximo, né? É. Sim. Aí, quando você foi me dar o meu, que é alguns dias depois do seu, você falou, parabéns, papapá. Vai me zoar. Não é zoar, não. Quiçá. Você falou quiçá, não sei o que. A gente não teve contato, mas sinto que a gente poderia ser, quiçá, amigos. Cara, estranho, falando quiçá, né? Mas beleza. Quiçá, amigos. Quiçá seríamos muito amigos. Eu Tá sinto bom. a mesma coisa relacionado pra você. Você tem uma energia boa, não sei se você sente, mas você tem uma energia boa. Obrigado. Eu tava ansioso pela sua vinda, me decepcionei, mas estava ansioso. Espero que você volte mais A vezes. próxima vez eu vou superar as expectativas. Olha, não promete que você prometeu um presente e não tá aqui. Calma. aqui. Não tá nem vir, aqui. Vai vir. Mas muito obrigado por você ter vindo, ter Obrigado. participado. Você foi muito solícito e, como o Dan falou, nem todo mundo topa gravar porque tem medo da câmera e tal. E você é tímido e topou, isso é muito importante. Muito obrigado, foi muito bom ter Obrigado, você conosco. gente. Não é isso? Valeu. Esqueci alguma coisa, diretora? Segue a gente nas redes sociais, o Dan falou todas no começo, elas vão aparecer na tela de novo, pra você seguir. Em especial, segue lá o Instagram, porque lá a gente coloca muito conteúdo legal de educação financeira e previdenciária, e pediram pra colocar o nosso dia a dia lá no Instagram. Então, você que não sabe como funciona o fundo de previdência, a gente não vai colocar o Dan fazendo atendimento, mas a gente pode colocar o susto que o Dan levou hoje, da Luísa. Isso estará lá no Instagram, com certeza. Não ficou bom? Vou pedir pra ela me mandar. Segue a gente lá no Instagram, vai ter bastante conteúdo diferente lá a partir de 2023. Então é isso, valeu, Pedro. É isso. Obrigado, pessoal. Gratidão. Valeu. Até a próxima, gente. Valeu, falou.